Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora vamos falar sobre um assunto importante que vem mexendo com a nossa sociedade nesses últimos tempos: manipulação de informação. Comigo no estúdio está o doutor em jornalismo, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor dos cursos de graduação e mestrado em jornalismo da UEPG, Sérgio Gadini. Professor, antes de mais nada, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado pelo convite, uma satisfação estar nessa emissora pública aqui da cidade. Professor, antes da gente falar de manipulação, eu gostaria de estabelecer o contraponto para que as pessoas entendam como é difícil produzir informação com qualidade e credibilidade. Eu sou jornalista formado, passei pela UEPG, onde o senhor dá aula, e eu gostaria que o senhor explicasse para o público como é o processo de montagem da notícia até que o leitor pegue o jornal para ler, que o rádio ouvinte sintonize sua emissora ou um telespectador escolha também o seu canal de preferência. Oportuno, Ney, ainda mais nestas épocas, neste momento em que existe muita informação falsa, existe muito boato circulando na internet, circulando em rede social, circulando em WhatsApp, circulando em Facebook, Twitter, enfim. Para o telespectador entender e a gente falar a mesma linguagem, a notícia mais simples que chega no jornal, vai ao rádio quando você sintoniza o dial da emissora que você curte, na internet disponível ou na televisão, ela sempre tem um processo de apuração e isso envolve dinheiro, porque precisa de profissional checando. Alguém liga numa emissora e diz: eu queria informar um acidente aqui. Para além de mandar uma equipe verificar e registrar o acontecimento, você precisa de um processo de apuração. Então veja, além de dizer que basta um profissional ir lá e constatar e noticiar um acidente, antes disso ele tem que apurar, ele tem que ver que condição a emissora tem de mandar, que tempo vai para produzir essa informação, para coletar os dados. Então as notas, as informações, o que a gente chama de nota é uma informação jornalística muito breve, bem rápida, né? Geralmente 1 ou 2 parágrafos na maioria dos casos, ou uma informação rápida que vai no rádio, na TV ou na internet. Não é isso que a gente chama de nota informativa. Esse processo de apuração, além de envolver dinheiro, ele demanda tempo. Existem profissionais na base desse setor. Então, mais do que quando você liga a televisão e vê um programa como esse rodando, você tem que considerar que existe toda uma equipe de produção para captar a imagem, para fazer essa transmissão e para esse processo de organização. O que é a organização da informação, então? Existe um processo de preparo, que a gente chama de pré-produção. Você liga, convida o entrevistado ou a entrevistada e aí tenta agendar dentro do possível. Então só observe que existe na base, por trás de toda e qualquer simples notícia, existe um processo de apuração, existe uma equipe de produção e aí existe um investimento. Por isso que a gente diz que é caro fazer jornalismo, é caro fazer jornalismo de qualidade, que envolva mais de uma versão. Então, um jornalismo, um programa, um produto que apresenta ao leitor, ouvinte, telespectador ou internauta algo que é simples, basta comentar, você pressupõe que, além de uma equipe de produção, existe um custo, existe um investimento e também profissionais qualificados para isso, porque não basta só reproduzir, alguém liga e você põe o telefone no microfone e reproduz. Você tem que checar, você tem que conferir, você tem que estar atento para que informações não verídicas, informações que tenham interesse, por vezes, eleitoral, econômico, religioso e os mais diversos aspectos, se sobreponham ao interesse da maioria. Então, quando a gente diz que uma das características essenciais, Ney, do jornalismo contemporâneo é a pluralidade e o interesse público, é a preocupação em fazer com que a informação que o leitor, ouvinte, o telespectador ou internauta recebe deve ser balançada, deve ser relacionada com outras versões de um mesmo acontecimento. Isso, se a gente pensa o que significa pluralidade em política, é fundamental, porque você não veicula uma única versão, geralmente a versão oficial, mas você ouve os diversos atores, pelo menos parte dos setores da população interessados em um determinado tema. Bom, simplificando então, pelo que eu posso entender, e aí usando também o conhecimento que eu possuo da área, nós temos nos diferentes veículos de comunicação alguém que faz a apuração inicial,
verifica se realmente aconteceu o fato, o senhor mencionou um acidente, desloca-se a equipe de reportagem para o local, que vai constatar in loco, no local, se realmente aconteceu o acidente, como aconteceu o acidente, e depois existe mais uma checagem final desses dados por parte de quem monta esse material, ou seja, o editor. Então, temos um produtor da matéria, um repórter, uma equipe de reportagem, com cinegrafista às vezes, além do repórter, e, por fim, melhor dizendo, um editor. Então, dentro desse contexto, nós temos várias pessoas envolvidas na produção de um único texto simples, como uma nota. Mas, e tudo isso demanda verificação, a disciplina da verificação, como dizem autores da nossa área, que é jornalismo. Isso faz parte do nosso cotidiano. Se, pelo menos foi o que eu pude entender da sua fala, professor, se isso tudo faz parte, se existe toda essa engrenagem para verificar a informação, que ela seja crível, para que ela tenha credibilidade, como se faz a manipulação de informação, a famosa fake news que todo mundo fala hoje em dia? Como que se produz um texto falso com meias verdades? O que é uma meia verdade se não uma meia mentira, né? Sim. Por favor. O debate mais forte, Ney, neste momento é o debate em política, não é? A eleição do Donald Trump nos Estados Unidos é considerada, na era da internet, a mais fraudulenta. Isso é comprovado. Por quê? Porque ele contratou, através de uma estrutura muito poderosa de campanha, agências e grupos que produziam falsas notícias. Então eles pegavam personagens que aparentemente você imagina que seja real e na verdade não existe, é uma produção de estúdio. Então o cara vai lá e diz, vou lhe contar aqui, acabei de conversar com um assessor de um determinado setor de governo que me confirma que, e essa personagem é falsa, mas ela se passa como se fosse popular, como se fosse um taxista. Tem informação rodando aí no WhatsApp com essa referência. Como se fosse um vendedor do mercado público, como se fosse um usuário do transporte coletivo. E aí inventa personagem, que é uma pessoa simples, porque observe que boa parte dessas falsas notícias, dessas mentiras produzidas como se fossem verdades que rodam na internet nesses momentos de disputa política e também em outros momentos, de uma forma muito rápida e de profusão, assim, com milhões de pessoas no entorno, principalmente de grupos de WhatsApp, não é? Você pega pessoas que têm funções simples no cotidiano da nossa sobrevivência, na nossa vida. Alguém que usa transporte, alguém que espera na fila de um banco para pagar uma conta de uma lotérica, alguém que usa o sistema de comércio no horário do almoço, alguém que usa um táxi ou o equivalente para deslocamento, não é? E inventa dentro do estúdio falas como se fossem entrevistas de pessoas que estão dando testemunhos de uma verdade. E no fundo são produções de agência. Então onde é que está o grande problema? Claro que existem também já alguns aplicativos, vários desses aplicativos em testes, para você checar até que ponto essas informações são verdadeiras ou não, principalmente informação de áudio que roda por WhatsApp, não é? Mas a gente entrou na era da internet em um cenário um pouco mais difícil de verificar do que a gente tinha na época que eram apenas jornais impressos, produção em rádio e TV. Então hoje, ao mesmo tempo que a internet facilitou, porque a informação gira muito mais rápido, ela também possibilitou um maior grau de picaretagem, porque determinados grupos inventam informações como se fossem reais, como se fossem personagens que fazem parte da nossa vida e que, no entanto, são versões para defender determinados projetos, determinados grupos políticos, eleitorais, religiosos e mesmo econômicos. Professor, então o que o senhor está dizendo é que a manipulação de informações faz com que a notícia pareça verdadeira usando a estrutura de matérias convencionais. Né? A mesma estrutura, né? a mesma estrutura, o mesmo mecanismo, mas toda a essência dela ou é falsa em parte. Né? Ou seja, existe algum exagero, às vezes uma mentira no título e o texto é correto. Isso já é suficiente, às vezes, para as pessoas replicarem a informação. E no replicar a informação é que consiste o convencimento, né? Porque uma mentira, quando é repetida várias vezes, se torna verdade. Sem dúvida, exatamente, Ney. Então observe que na internet também existe aquela técnica da repostagem, não é? Você, ao não ter informação nova, você faz rodar em rede social, em Facebook, Twitter, WhatsApp,
uma informação de 4 ou 5 anos atrás. E parte das pessoas nem verifica a data da informação, apenas reproduz pelo título, pela imagem, como se aquilo fosse atual. E como a informação gira muito rápido, quando chega no teu aplicativo do WhatsApp, 70 mensagens, 70 é simbólico aqui, 70 mensagens num único momento, você não tem tempo físico, tempo real para ler todas. Então você vai pelo título. E ao focar, observar apenas o título, você corre um sério risco de reproduzir uma inverdade ou algo que já foi superado, que já foi questionado, que não é mais real, porque mudou a realidade e, no entanto, você reproduz como se aquilo fosse. Então, essa é uma primeira técnica. Como identificar notícia falsa? É não reproduzir automaticamente, não replicar automaticamente, não repassar adiante apenas porque alguém da minha família repassou, ou alguém do meu trabalho, ou alguém da minha escola repassou, então eu confio na pessoa. O engano pode vir de pessoa muito próxima a gente, pode vir de pessoa que nós confiamos no trabalho, e, no entanto, ao ela não verificar e passar adiante, a gente supõe que essa relação de confiança com uma pessoa do nosso circuito familiar, de trabalho, de amizade, a gente dá um grau de credibilidade e reproduz uma inverdade. Esse é só um exemplo. A estratégia, Ney, por que muitos grupos destes que produzem notícia falsa é um contrassenso, não é? Ela não é notícia, ela é uma mentira. Então, esses grupos que produzem assumidamente mentiras para replicar com interesses escusos, por que eles usam um formato jornalístico e dão um título, dão uma imagem como se fosse um produto de jornal? Porque, historicamente, o jornalismo tem uma credibilidade. E essa credibilidade ela está sendo colocada mais em xeque quando, para além de ser usada como instrumento de manipulação para fins escusos, para fins não transparentes, que a pessoa reproduz como se é verdade, porque no circuito de confiança ela acredita na pessoa que repassou, e é mais ou menos também aquela história. Está no jornal, tem um grau de credibilidade, essa é uma outra imagem histórica do jornalismo. Saiu na televisão, tem um grau de credibilidade, que é um outro prestígio secular, no caso da televisão desde 1950 no Brasil, não é? E do rádio desde 1922, a gente tem essa construção de um prestígio durante décadas. Quando esses determinados grupos que têm outros interesses, que não para esclarecer, que não para usar a informação para que as pessoas entendam melhor um determinado acontecimento, uma determinada situação, mas têm fins assumidamente eleitorais, religiosos ou o que quer que seja, e elas usam desta estratégia da celeridade da informação. Como a informação circula muito rápido, ela meio tenta enganar, pegar o bonde, o chamado segundo vagão do trem, não é? Ela está sendo, não apenas agindo de má fé, como enganando as pessoas, às vezes até de um modo não intencional. Por exemplo, se alguém de um circuito que eu confio, família, trabalho, passa uma informação que é uma mentira, e eu reproduzo apenas porque a conheço, eu também estou embarcando no vagão da mentira. E esse é o grande problema da era das redes sociais. Então observe que, ao mesmo tempo em que a era da internet criou uma série de facilidades para alguns serviços, nos torna acessíveis informações que há poucas décadas a gente não tinha, ela também criou uma espécie de grande ratoeira, que a gente cai com facilidade se não estiver um pouco atento. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Muito grato pelo convite, é sempre uma satisfação participar aqui da TV Pública de Ponta Grossa, TV APG. Nós ficamos por aqui, um grande abraço a você que estava nos acompanhando, obrigado pela sua audiência, voltamos na semana que vem.